Fala galerinha do oitavo ano, beleza? Aqui é o professor Everton Dias. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Pessoal, mais uma vez, vamos ter uma aula falando um pouquinho sobre conjuntos numéricos, ou mais necessariamente números inteiros. Eu quero só pedir desculpas porque hoje a aula vai ser nesse formato. Simplesmente eu vou indo explicando e filmando aqui o caderno, porque o meu pedestal ele está estragado, ele quebrou, e eu não vou conseguir então ir para a lousa para estar aparecendo no vídeo e fazendo daquela forma tradicional como eu costumo fazer. Mas acredito que a partir da próxima aula vai estar tudo belezinha e a gente vai fazendo em outro formato. Então, eu sou o professor Everton Dias e hoje vamos fazer uma aula mais voltada para o oitavo ano. Porém, é um conteúdo que a gente vê aí em todos os anos, em todos os conteúdos de matemática, a gente trabalha com esse conteúdo, que é cálculo com números inteiros. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é números inteiros. Números inteiros é aquilo que não tem parte decimal, é aquilo que não tem, como diz o quebradinho, certo? Ele é aquilo e pronto. Por exemplo, 1, 2, 3, certo? E o diferencial dos números inteiros é porque ele abrange um todo. Todo e qualquer número que não tem vírgula, ou seja, que não tem parte decimal, ele é considerado um número inteiro. Ah, professor, mas existe um outro conjunto de número que é só os positivos. Como que é? Qual que é a diferença? Aqueles que é só os positivos, ele é natural, ou seja, ele só conta os números positivos sem vírgula. Conjunto natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito. Os inteiros não, os inteiros contam os positivos e os negativos. Então, para a gente entender melhor aí, a principal diferença entre o conjunto de números inteiros e os naturais é o sinal negativo, porque o inteiro tem negativo. Ele não tem vírgula, mas ele tem negativo. Beleza? Então, hoje a aula é muito simples. O foco da nossa aula é entender o que é números inteiros, a gente já entendeu, A outra parte, como nos números inteiros eu vou estar trabalhando com um número negativo, então eu preciso saber fazer o jogo de sinal, certo? As propriedades do jogo de sinal. E existem duas propriedades, chamada propriedade da multiplicação e propriedade da adição. Isso aqui você já deve ter aprendido um pouco lá no sétimo ano. Então vamos lá, a primeira propriedade que a gente vai estar entendendo é a propriedade da multiplicação. E a propriedade da multiplicação é muito simples, muito tranquila. É aquela que a gente tem na ponta da língua. Matematicamente definindo, eu vou dizer que quando eu fizer uma operação matemática, que eu precisar aplicar a propriedade da multiplicação, a definição é simples. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então aqui eu tenho mais e mais, mais, menos e menos, mais e menos, menos, menos e mais, menos. O que é igual fica positivo, o que é diferente fica negativo. E é só isso, simplesmente isso. Professor, mas quando que eu vou usar a propriedade da multiplicação? Propriedade da multiplicação nós vamos utilizar nos cálculos de multiplicação, nos cálculos de divisão e na hora de vocês eliminar parênteses. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação qualquer aqui dentro de uma expressão matemática, vai aparecer algo, por exemplo, assim, menos, abre parênteses, mais 1. Para me eliminar os parênteses, eu preciso fazer o jogo de sinal. Aí eu utilizo a propriedade da multiplicação. Menos com mais, menos. Então fica menos 1. Certo? Outra situação. Menos
menos 2. Faço jogo de sinal, propriedade da multiplicação. Menos com menos, mais 2, certo? Então, muito importante isso daí. Nesse momento, se você quiser pausar o vídeo, se você quiser anotar isso daí, tirar print da tela, é muito importante, a gente vai utilizar muito. Então, propriedade da multiplicação é isso. Bem simplesinho, aquilo que a gente tem na ponta da língua. Repete comigo. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Sossegado. Multiplicação, divisão, eliminação de parênteses. Agora vamos aqui, olha que beleza esse daqui. Outra propriedade, propriedade da adição. Propriedade da adição, ela não é tão engessada igual a multiplicação. Eu preciso analisar cada situação para mim poder resolver. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Em conceito matemático, eu tenho que, quando eu tenho sinais iguais, eu somo os valores e conservo o sinal, certo? Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio os valores, certo? E vou conservar o sinal do maior número. Ou seja, mais com mais, soma e fica mais. Menos com menos, soma e fica menos. Mais com menos e menos com mais, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. Beleza? Professor, eu não entendi muito bem o conceito, não. Tem como dar um exemplo? Tem. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou péssimo de matemática, mas eu sou bom com dinheiro, certo? Vou lá no mercado, faço minhas compras, pago minhas contas, compro fiado, depois pago e ninguém me passa a perna. Ótimo. Isso daí é importante. Isso aí é só jogo de sinal. Então, pensa comigo. Se você tem dinheiro ou se você ganha dinheiro, positivo, certo? Se você está devendo ou se você gasta, negativo. Entenderam? Ganha ou tem, positivo. Deve ou gasta, negativo. Então, vamos lá. Você tem R$1 e ganha mais R$1, quer dizer que você soma e fica com R$2, não é? Ou seja, se você continua com dinheiro, positivo. Vamos lá aqui, você está devendo R$1. Aí você está devendo R$1 para uma pessoa e está devendo R$1 para outra pessoa. O que você faz para saber quanto que você está devendo ao todo? Você não tem que somar as dívidas? Você soma as dívidas e continua devendo, só que aí devendo um valor maior, né? Está devendo R$1 para um, está devendo R$1 para outro, você soma e descobre que está devendo R$2, então fica negativo, correto? Agora esse aqui é interessante, o positivo e o negativo. Tanto faz, mais e menos ou menos e mais é a mesma coisa. Você tem dinheiro, você tem, aí você gasta um pouco, certo? Ou você está devendo, aí você vai lá e paga um pouco, ou paga tudo. O porquê que eu preciso analisar esse caso, né? Cada caso eu tenho que analisar e não tem como eu falar para vocês agora se vai ficar positivo ou se vai ficar negativo, porque eu preciso saber qual que é o valor maior, certo? Qual que é o número maior, beleza? Então vamos lá, se eu tenho R$10 e gastei 5, eu vou subtrair, porque são sinais diferentes. Então eu vou ter 10 menos 5, 5. Aí você vai fazer a pergunta: você continua com dinheiro ou você está devendo? Você ficou devendo. Se você continua com dinheiro, positivo. Se você ficou devendo, negativo. Certo? O outro da mesma forma. Você vai lá no barzinho de seu João, lá no mercadinho de seu João, e você está devendo R$15. Aí você chega lá só com 10. Você paga os R$10. E aí, você ainda está devendo ou você sobrou com dinheiro? Né? 15 menos 10, 5. Mas você ainda continua devendo, né? Porque o sinal do negativo é maior. Então, ficou menos 5. Então, cada caso é um caso. Sempre leve por esse lado. Beleza? Tranquilinho, né? Então, vou ampliar aqui. Tira print da tela. Copie essas duas tabelinhas. Porque vocês vão precisar disso muito. Em todos os cálculos a gente precisa disso.
beleza? Quando eu trabalho com jogo de sinal, quando eu trabalho com números inteiros, é muito comum eu enxergar e eu conseguir ver a nossa reta numérica, certo? Porque ela é o exemplo mais visível de números inteiros. Porque ó, eu tenho 0, que é neutro, e eu tenho valores positivos e valores negativos. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: especificamente nessa aula a gente vai trabalhar muito com distâncias, a distância que tem de um número para o outro e tal. Por exemplo, eu estou aqui no 2 positivo, certo? Eu estou bem aqui. E eu quero vir aqui para o 1 negativo, certo? Considerando que aqui, ó, um espaço de um número para o outro tenha 1 quilômetro, correto? Que distância que tem aqui do 2 lá no menos 1, ou do menos 1 aqui no 2? Qual que é a distância? Se eu olhar aqui a reta numérica, é simples, né? Olha lá, ó, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 quilômetros. Mas e se eu não estiver olhando na reta numérica, ou se eu tiver uma outra situação aí com valor positivo e valor negativo, e eu quero saber que distância que tem de um e o outro? Por exemplo, se eu estiver falando de temperatura, qual foi a variação de temperatura de uma medida para outra? E é muito simples de fazer, muito simples. Eu preciso fazer um cálculo. E esse cálculo consiste no seguinte: eu vou pegar os dois números em questão e vou pegar o maior número menos o menor. Sempre assim, o maior menos o menor, eu vou descobrir qual a distância que tem entre eles. Então, vamos embora fazer essa conta aqui. Deixa eu pegar minha caneta aqui. E eu tenho... detalhe, eu sempre preciso pensar o seguinte. Olhei dois números aqui. Se tem a reta numérica, o número que está à minha direita sempre é maior do que o número que está à minha esquerda. Sempre. A direita é maior do que está à esquerda. Se eu não tiver a reta numérica para me observar, pensa comigo aqui, ó. No lado positivo, quanto maior o número, maior o seu valor, certo? Por exemplo, ó, o número 4 ele é maior do que o número 3, que é maior do que o número 2. Isso quando a gente fala de valores, correto? Então, quanto maior o número, maior o valor, certo? Quanto mais distante do zero, maior o valor. Quando eu tenho aqui do lado esquerdo, que eu tenho meus valores negativos, presta atenção comigo. Quanto maior o número, menor o valor, certo? É o contrário do positivo. Quanto maior o número, menor o valor. Então, eu pergunto para vocês, o que é que vale mais? Quem tem maior valor? Menos 4 ou menos 1? O maior valor é menos 1, certo? Porque o menos 4, ele é um número maior, só que ele é negativo. Vamos pensar lá no dinheiro? Você está devendo 4 e você está devendo 1, Qual que é a melhor situação para a gente em termos financeiros? Está devendo só 1. Então, isso quer dizer que a gente tem um valor maior. Foca nisso, presta atenção nisso. Beleza? Escreve isso daí na casa de vocês, estudem isso, coloque exemplos, manda áudio perguntando alguma coisa, manda mensagem perguntando alguma coisa, porque isso daqui tem que estar na ponta da língua. Beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso cálculo. A nossa situação era aqui, menos 2 e menos 1. Qual a distância que tem entre eles? Primeira pergunta, qual é o maior valor? 2, Então eu tenho aqui que 2 é o maior valor menos o menor valor. Agora presta atenção, esse menos aqui é operação matemática, certo? Esse menos aqui é sinal do número 1, então eu preciso aparecer os dois. Abre parênteses, menos 1. Maior número menos o menor número, ok? E agora o que eu faço? Eliminação de parênteses. Lembra o que eu tenho que usar? Propriedade da multiplicação. Menos com menos, mais. Então, eu vou ter 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. Ou seja, eu tenho aqui
a distância de 3 quilômetros para esse nosso exemplo. Beleza? Show de bola, né? Então, anotem isso daí, até escrevi aqui, ó, copiem aí, deixa anotado no caderno, tira print, ó. Para ver a distância, sempre fazemos o maior menos o menor, correto? Anota isso daí porque é muito importante. Outra informação que vocês precisam ter também, presta muita atenção e anota isso, porque inclusive tem nas atividades de hoje, né, que eu vou postar agorinha. Não existe distância negativa. Do menos 1 até o 2, a distância é 3, positivo, né? Para cá, positivo, a distância 3. Do 2 para o menos 1, perceba que se eu falar desse jeito, a distância do 2 até o menos 1 parece que está voltando, né? Aí a gente pensa assim, se vai positivo, volta negativo. Quando eu falo de distância, isso não existe. Distância sempre é positivo. Distância, tamanho, sempre é positivo. Não tem como eu falar assim, quer ver? Vou filmar um quadro ali, ó. Estão vendo o quadro lá no fundo? Né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar bem. Tá vendo ali a margem de cima ali do quadro, ó? Tá vendo? A parte de cima. Se eu perguntar para vocês qual que é o tamanho desse quadro, daquela parte, ou qual que é a distância que tem desse ponto até nesse ponto, tem alguma possibilidade de vocês falar assim, não, aquela distância ali é de menos 2 metros, aquele tamanho é de menos 2 metros? Não tem como, é 2 metros, positivo. Então, tamanho e distância sempre positivo. Beleza? Show de bola. Galera, vou passar uma atividade para vocês nesse formato aqui, ó. Inclusive essa daqui é uma atividade. Preencha a tabela realizando a operação de matemática, certo? A operação matemática. E a gente vai brincar da seguinte maneira. Na atividade vai estar só essa parte azul aqui, ó. Só a parte azul. Essa daqui não. Isso aqui é o que eu já comecei a responder para vocês. E bem aqui em cima vai estar a operação matemática. Como que eu vou resolver? Perceba que aqui eu tenho várias colunas, várias colunas aqui, e aqui eu tenho várias linhas, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, ela vem para cá. Primeira linha, segunda coluna, vou colocar o resultado aqui. Terceira linha, primeira linha, terceira coluna, com o resultado aqui. E assim por diante, certo? Depois eu vou pegar aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, vou colocar o resultado aqui. Tipo um batalha naval, certo? Esse, veja onde ele se encontra, coloco o resultado. E a operação matemática está aqui em cima. Então o que eu vou fazer? 3 mais 5, 8. 3 mais menos 3, 0. Por quê? 3 mais, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. Mais com menos, menos. 3 menos 3, 0. Correto? Então, vocês vão fazer isso, né, preencher toda a tabela. Ok? Essa atividade aqui, vocês vão fazer ela no caderno. Vai ter 4 tabelinhas dessa. Vocês vão desenvolver ela no caderno. Vai ter 3 ou 4 tabelinhas. Vou pensar direitinho. Uma para cada operação matemática. Beleza? Tem aquelas que vocês vão responder no link e tem aquelas que vocês vão responder no caderno. Essas tabelinhas é do caderno. Ok? Qualquer dúvida, pode me ligar, pode mandar mensagem. O atendimento de vocês, 8º ano do Ivo de Moraes Cajango, é até às 5h25 da tarde, ou seja, às 17h25. Qualquer pergunta pós esse horário, eu vou estar respondendo no dia seguinte, no meu horário de trabalho. Beleza? Boa atividade para vocês. E essas atividades é bem voltada aqui
para o colégio que eu trabalho, que é o Ivo de Moraes Cajango, mas que fica uma dica aí para todo mundo que tiver acesso a esse vídeo. Beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toda semana tem 1 ou 2 vídeos novos, né? Deixa o seu like se esse vídeo foi importante para você, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou. Isso daí é importante para a gente, para motivar a gente a fazer cada vez mais e mais e buscar melhorar mesmo. Aceito sugestões, pode deixar aí nos comentários sugestões e aciona o sininho de notificação, que aí o YouTube vai estar avisando vocês quando tiver vídeo novo. Beleza? Então, eu sou o professor Everton, fica aqui um abraço desse amigo virtual de vocês, desse professor virtual de vocês, ok? Fiquem com Deus, boa atividade, bons estudos e tchau, obrigado!